Olá, o Transição começa agora e hoje vai abordar essa força que pode ser considerada essencial para o nosso sucesso, a força do pensamento. Para entendermos a força do pensamento, em nossas vidas, seus conceitos, suas implicações, nós precisamos primeiramente ter em nossa mente o conceito de pensamento. Porque para muitos fisiologistas, materialistas e positivistas, o pensamento nada mais é do que um mecanismo de gerações de ondas eletromagnéticas que são geradas a partir do cérebro e distribuídas ao longo do nosso corpo. Em termos espíritas, é uma energia proveniente do espírito e que é capaz de manipular uma série de outras energias ou estruturas ou conteúdos. Em termos de ciência, se reconhece que o pensamento é uma energia que ainda não foi detectada, por assim dizer. Espera-se que no momento em que o pensamento seja identificado como um tipo de energia específico, eles possam finalmente entender, por exemplo, os chamados fenômenos paranormais, que é a conversão da força do pensamento em outros tipos de energia. Mas se considerarmos, do ponto como o Espiritismo nos considera e como já a ciência moderna já nos traz o pensamento como fruto da geração ou como tendo o seu cerne na alma, nós vamos entender a força do pensamento muito além do que apenas um mecanismo biológico. O pensamento é um subproduto do espírito, é uma energia. E sendo energia, é algo de natureza física. É uma energia que pode ser convertida em outros tipos de energia quando do processo reencarnatório, ou seja, quando o espírito está ligado ao corpo. É a fonte dos chamados fenômenos paranormais, anímicos, aqueles produzidos pelos sensitivos. Existem os fenômenos objetivos e subjetivos. Os objetivos é quando a mente interfere diretamente na matéria. O pensamento é a energia que pode ser convertida em outros tipos de energia, numa onda ainda indetectável pela nossa tecnologia, porém já existem evidências mais do que suficientes para determinar a sua existência. O pensamento é uma emissão mental. Somos pensamento e vontade. Como espírito, somos pensamento e vontade. Agimos sobre o mundo à nossa volta, sobre nós mesmos, sobre a construção do nosso corpo físico, sobre o nosso cérebro, através do nosso pensamento. O mundo espiritual, quando se refere ao pensamento, se refere à força motriz das transformações no mundo espiritual e no mundo físico. É uma energia que seria a mais básica produzida pelo espírito, que daria origem, por exemplo, ao perispírito. Com a ação da nossa mente sobre as partículas do orbe, se forma um chamado corpo semimaterial, que seria o perispírito. É também a origem das construções que aparecem no mundo espiritual, sejam as ideoplastias, que é a manifestação parcialmente física no mundo espiritual do pensamento, como as construções de natureza física mesmo, como os prédios descritos por André Luiz. Todas aquelas construções utilizam a energia do pensamento para se realizarem. Podemos dizer, então, que seria a energia básica do universo. Portanto, o nosso pensamento, ele é criador, ele é gerador do ambiente que nós vivemos. Através do pensamento nós formamos tudo. O próprio Cristo disse que todas as guerras, as adversidades, elas nascem nos pensamentos. Elas nascem no interior do homem. E nós precisamos reconhecer que é exatamente nesse campo, junto, obviamente, com sentimentos, que se formam todas as mazelas, ou todas as virtudes, todas as doenças, ou todas as curas, todas as terapêuticas e todas as conjunturas das quais nós sofremos ou das quais nós nos alegramos. Se somos pensamento e vontade, se somos luzes, filho da luz, o nosso pensamento tem uma força semelhante à de Deus, nosso Pai. Co-criadores de Deus, agimos sobre a nossa energia à nossa volta
consciente ou inconscientemente, criamos aquilo que pensamos. E aí temos que ter cuidado, Emmanuel diz, cuidado com o que desejais, porque quando desejamos, já criamos. Tanto ele pode construir positivamente, quanto ele pode destruir também. Um pensamento desanimado, um pensamento entregue a mágoas, um pensamento entregue à falta de vontade, este pensamento não surte o efeito desejado. Ao contrário, por exemplo, um pensamento confiante, um pensamento entusiasta, um pensamento vibrante é capaz de remover obstáculos à nossa volta, porque o pensamento é força viva, é atributo da alma, é conquista da alma para agir em favor de si mesma. Então, se o pensamento tem um peso específico, os pensamentos agradáveis têm um peso pluma, peso leve. E os pensamentos deprimentes, desagradáveis, é um peso pesado, que é amargura e que toma conta de toda a área cerebral e vai se espalhando na corrente sanguínea, vai se espalhando no corpo todo. Cada célula, ela é encharcada pelos pensamentos que vão em nossa mente. Como nós pensamos, nós agimos. Como nós pensamos, nós falamos. Como nós pensamos, nós criamos. O pensamento é uma forma viva. Então, aquilo que nós pensamos, ele toma forma. Na espiritualidade, na dimensão energética, ele tem uma força. A coisa mais rápida que nós temos no nosso universo é a luz, que se desloca numa velocidade incrível. Numa velocidade ainda maior, nós temos o pensamento. Uma pesquisa realizada numa universidade queria demonstrar, por exemplo, os limites do pensamento. Um telepata, um sensitivo telepata, foi colocado numa sala e 4 voluntários iriam manter uma comunicação telepática com ele. Um estaria no mesmo campus universitário, o segundo voluntário numa cidade diferente, o terceiro num estado diferente e o quarto estaria num outro continente, no outro país. Numa hora determinada, eles iriam parar em um local, concentrar-se numa imagem que estivessem vendo e transmitiriam esse sinal para o sensitivo, o telepata que fazia parte da experiência. Esse telepata iria se concentrar naquele pensamento recebido e iria fazer um desenho do objeto, da paisagem, de algo que eles estivessem vendo. Foi feita a experiência, na hora marcada cada um deles iria se concentrar e bateria uma fotografia do objeto, da imagem, da paisagem na qual eles estariam se concentrando. No laboratório, ele começou, a cada hora, um dos voluntários, e ele fez então os 4 desenhos. Quando os voluntários retornaram, eles mostraram as fotografias. Então, aquele que estava no campus, na mesma localização, parou junto a um banco de uma praça e verificou um pedaço da paisagem que ele fotografou. E o desenho que o telepata fez correspondeu à imagem que ele estava projetando. A mesma coisa aconteceu com aquele que estava em outra cidade, em outro estado e em outro continente. Ou seja, a distância do objeto de comunicação não fez nenhuma diferença no resultado da experiência. Com isso, eles conceberam que a velocidade do pensamento poderia então ser superior à velocidade da luz. No momento em que você pensasse, esse deslocamento teria acontecido. Então, em termos científicos, como hipótese para explicar uma série de fenômenos, o pensamento já é reconhecido. E com relação ao espiritismo, seria a força motriz das principais construções que a mente pode realizar. Mas afinal, o que é a força do pensamento? A força do pensamento é uma capacidade que todos nós temos, encarnados, a utilizar o pensamento, que é uma das faculdades que o espírito tem que desenvolver ao longo das várias reencarnações. Essa força é proporcional ao grau de adiantamento do espírito e ela é tanto maior quanto maior a vontade. Então, ela está diretamente ligada à vontade do ser pensante, né, do espírito, em realizar coisas, em realizar, modificar de tal forma que ele consiga modificar o seu meio ambiente. É como se o pensamento fosse a energia e a vontade o veículo desta energia. Então podemos dizer que o pensamento é uma coisa só. A qualidade dele, a intensidade dele
seriam direcionadas pela vontade. Em termos assim, existe um pensamento hoje na física, na física e na biologia, que seria entender como é que nós aprendemos, como é que a informação entra no nosso cérebro. Porque o que estamos pensando, a pessoa fala assim, o que você está pensando? É o conteúdo da sua mente. Como é que funciona isso? O homem procura entender esses múltiplos significados. Então, diante disso, verificou-se que no cérebro a informação ela se traduz da mesma maneira no computador com pulsos elétricos. Então, a informação objetiva, básica, concreta, é dada por estímulos elétricos. Mas a interpretação da informação, o valor da informação, o significado da informação, o sentimento ou emoção associada à informação, na verdade, são conduzidos através da química cerebral. Então, a união dos impulsos elétricos e dos neurotransmissores daria origem, então, ao nosso conteúdo mental. Poderíamos dizer que o pensamento é a energia que surge como subproduto dessa ação. A vontade é aquilo que direciona essa ação. Mas para que aquilo funcione, por exemplo, a intensidade desse pensamento, a força desse pensamento, a quantidade de energia envolvida, vai ser uma equação dada pela densidade da atenção. Quanto tempo e qual a intensidade que você pode manter um determinado pensamento específico dentro do tempo. Quanto maior a quantidade de tempo e quanto maior a concentração, mais significativamente você iria imprimir um pensamento no cérebro, causando o que eles chamam de plasticidade cerebral. O cérebro iria se transformar e essa informação, essa memória, essa experiência estaria então plasmada no seu cérebro, marcada. Então você aprendeu algo e esse algo mudou você. Então isso seria a densidade da atenção. O entendimento de como se dá, ele falou especificamente, vontade, foco e concentração. Você juntando essas três palavrinhas, você colapsaria a onda, ou seja, você criaria alteração neurológica que tornaria esse pensamento real, ou essa vontade real, ou esta informação uma coisa real para você e que marcaria permanentemente o cérebro. Então não seria a palavra certa, não seria força do pensamento, e sim força de vontade. E a vontade está principalmente associada a pensar algo tempo suficiente para marcar o seu cérebro. Muitas vezes queremos mudar e não conseguimos. As forças exteriores são mais fortes que nossa vontade. Será que é assim mesmo? Eu tenho falado um bocado sobre a força do pensamento, né? E normalmente a gente chama de neuroplasticidade autodirigida. Eu traduzirei o significado. O que é que significa neuroplasticidade autodirigida? Significa exatamente, você pode mudar se quiser. A plasticidade está relacionada a um trabalho de Jeffrey Schwartz, juntamente com outros pesquisadores físicos e biólogos, que mostrou que cada experiência que você vivencia sensorialmente, emocionalmente, mentalmente, modifica o cérebro. Daí o nome plasticidade, neuroplasticidade. O autodirigida significa que o aprendizado e as mudanças não são uma coisa que vem somente de fora para dentro. Por exemplo, acreditava-se que a nossa personalidade surgia com as experiências. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você comeu, daria origem ao que você é. Jeffrey Schwartz demonstrou que não é somente isso. Existem experiências que são internas, que fazem a modificação dentro de você. Seria a neuroplasticidade autodirigida. Então, determinadas decisões, determinados pensamentos que você pode desenvolver de maneira autônoma também modificam você. Isso seria, então, a mudança mediada pelo seu desejo de mudar. Nós vemos, por exemplo, que muitos cientistas não encontraram diferenças do cérebro, por exemplo, de Albert Einstein para diversas mentes que tiveram uma vida de não eminência no ponto de vista científico e de produção de intelecto, de ciência.
Então, onde estaria esse potencial? Não nos nossos neurônios. Obviamente, está diretamente ligado aos neurônios, que são os transmissores, e tem toda uma neurologia por trás desse processo de transmissões nervosas, mas o pensamento da alma, né, com a sua capacidade de desenvolvimento intelectual e moral, gerando pensamentos mais fortes, mais fracos, pensamentos saudáveis, pensamentos doentios, que vão aí impactar nas ações da vida. Isso finalmente explicou uma questão do Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? E eu sempre que faço uma palestra, eu faço a pergunta. E aí, gente, o que ele está dizendo? Mudar é fácil ou difícil? Inquestionavelmente, todo mundo responde que é muito difícil. Vamos à resposta dos Espíritos. Então, a pergunta, pode o homem, mediante seus esforços, domar as tendências negativas? Resposta dos Espíritos, sim, mediante um esforço muito insignificante. Espera aí, o que é que significa isso? Que o esforço é nenhum, não é nem insignificante, é muito insignificante, ou seja, mudar é fácil, mas não pode ser. Mas é o que os Espíritos estão dizendo, que é muito, muito fácil. E ele continua, o que vos falta é vontade. Então o problema não é mudar, o problema é a vontade de mudar. E por que isso acontece? Mas peraí, não tem lógica, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ser feliz. Claro que a gente quer mudar. Será? O nosso pensamento modifica o nosso cérebro e diz o Dr. Norman Doide, criamos, através de hábitos inadequados, mapas mentais inadequados. Por exemplo, o indivíduo pessimista, que pensa demais que tudo dá errado, dá errado. Né? Experiências, por exemplo, laboratoriais, né, que tocam diretamente a nossa vida de produção de ciência, por exemplo, o indivíduo segue um protocolo, ou poderíamos dizer, por exemplo, na hora de cozinhar, a pessoa faz igualzinho um bolo, de um jeito, e segue a mesma receita. E o bolo na mão de uma pessoa com uma vibração ou com certa experiência, por mais que ela faça igual a outra, o bolo sai melhor. Então, uma comida feita com amor, ela sai muito mais saborosa e muito mais gostosa, e justamente pela força que o amor imprime ao pensamento. Da mesma forma que o desenvolvimento intelectual, racional, também imprime muita força a esse pensamento. Nesse livro, O Cérebro que se Transforma, em outros livros sobre a neuroplasticidade, em todos os livros básicos de Kardec, em obras paralelas de André Luiz, nós vemos o que podemos fazer para mudar nosso pensamento. A doutrina espírita nos lembra do religare da prece, do trabalho do evangelho, de começar a pensar de forma diferente e, consequentemente, diz o evangelho, depois agir de forma diferente. O pensamento, ele move energias. Ele é capaz de movimentar por força em si mesma uma ação direta no mundo. Quando nós pensamos em direção a uma pessoa, nós estamos chegando nessa pessoa. Da maneira como nós pensarmos, nós estamos ajudando ou nós estamos perturbando. Obviamente, dependendo do estado de receptividade da pessoa, que é o receptor desses pensamentos. De qualquer forma, imaginemos que juntos pudéssemos pensar positivamente e a ecologia se transformaria, a psicosfera se transformaria. Nós não podemos fazer isso de imediato na humanidade, mas podemos fazer isso na nossa casa, podemos fazer isso conosco mesmo. Começar através dos grupos e, com certeza, o pensamento é esta ferramenta indispensável que precisamos educar todos os dias. O primeiro esforço é nosso. Depois nos ligamos a ondas de pensamentos melhores. Nosso anjo da guarda, como diria Kardec, se faz mais atuante e nós, numa encarnação, vencemos várias dificuldades e nos tornamos melhores. No Livro dos Espíritos tem a pergunta: que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse:
conhece-te a ti mesmo. E a gente sempre tem uma certa dificuldade de interpretar isso. Mas Allan Kardec também teve essa dificuldade e ele continua a pergunta. Reconhecemos a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está justamente em como alcançar o autoconhecimento. E aí que vem, a que eu acho, na minha opinião, uma das mais lindas mensagens da codificação, que é uma mensagem de Santo Agostinho, que começa mais ou menos assim. Fazei o que eu fiz quando vivi na terra. Quando chegar em casa, aí ele começa. Analise, avalie. Então ele está usando uma série de palavras que tem por objetivo adquirir compreensão, avaliar o nosso comportamento, aplicar a racionalidade às nossas escolhas. Então lá ele descreve, poucas pessoas lembram da mensagem. Ela tinha que ser meditada, avaliada, introjetada. Se a gente trabalha o que está ali, com certeza a gente passa a ter uma consciência maior do nosso próprio comportamento. É no campo do pensamento que nós determinamos a vida que nós queremos ter. Uma vida mais positiva, uma vida mais negativa. Conhecemos pessoas que se queixam muito da vida que têm. Se queixam que as coisas não dão certo, se queixam que os relacionamentos são desastrosos. Mas nós observamos que essas pessoas já acordam de manhã com um pensamento prevendo os desastres. Não conseguem olhar a vida de uma forma positiva. Não conseguem agir de forma a seu favor. E, obviamente, que os resultados são imediatos. Mas queremos fazer uma ressalva também, de que pensar positivo não significa que tudo vai dar certo na vida da pessoa. Não significa que a pessoa pensando positivo ela não vai ter doença nenhuma, não vai ter problema financeiro, não vai ter problema de relacionamento. Há uma tendência romântica e ilusória das pessoas acharem que o pensamento positivo vai resolver todos os problemas do indivíduo. Não. O pensamento positivo vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. Vai arredar da nossa vida aquilo que não é necessário, mas não vai fazer com que as coisas que são necessárias deixem de acontecer. Até a medicina já diz que a fé, o positivismo, o modo como você encara as coisas que te acontecem, elas são determinantes para o sucesso ou o insucesso de um tratamento. Então, o pensamento, se nós estivermos pessimistas, maledicentes, invejosos, rancorosos, magoados, pensando, sabe, continuamente, ruminando aquelas questões que são corrosivas, faz mal para o nosso corpo. A gente fica tomando um veneno que vai causando danos energéticos e transformando, né, o nosso corpo físico. Então, o espírito, o ser que determina a jornada, né, se nós pudermos avaliar como pensamos, pararmos alguns minutinhos da nossa vida, como Jesus coloca, né, se recolha em alguns pequenos momentos da sua vida e se autoavalie. Perceba qual é aquela enxurrada, às vezes, de pensamento que a gente nem se dá conta e que aquilo vai contaminando a nossa vida. Uma pessoa que tenha câncer, uma pessoa que tenha uma enfermidade, ela, muitas vezes, não é culpada apenas pelos pensamentos que tem. Porque também temos que ter um cuidado do indivíduo estar passando por uma enfermidade e ainda assim receber o ônus da culpa de que foi por culpa dela que, não tendo pensado positivo, gerou um câncer. Não é assim. Existem outros fatores profundos, reencarnatórios, constitucionais, provacionais, experiências necessárias que vão acontecer na nossa vida. O pensamento ele é regulador, mas ele não é uma determinação definitiva nos fatos da nossa existência. Pensar positivamente, sim, mas também termos a resignação para aprendermos com os fatos da vida. O que você está fazendo hoje te leva aonde você quer chegar? Você já parou para pensar se a sua vida está satisfatória? Se os seus relacionamentos estão satisfatórios? Nós estamos num estado de rotinas neurotizantes, tão intenso, que a gente não para nem para pensar na própria vida, né? Para ver, é isso que eu queria mesmo ou não? A gente está correndo tanto que nem pensa, nem avalia as escolhas, os compromissos. Então, onde você quer estar daqui a 5 anos? É onde você está, em algum lugar? Bom, se é naquela direção,
O seu comportamento está te levando naquela direção ou não? É isso que propõe Santo Agostinho. Você levar a racionalização, a lógica, ao seu próprio comportamento. Como nós pensamos, vai ser como nós vamos viver, né? O pensamento é que vai determinar se nós teremos uma vida mais feliz ou não, porque é ele que vai possibilitar que nós vençamos aquilo que nos aconteça, né? As pedras do caminho serão ultrapassadas com mais serenidade. Se tivéssemos uma só encarnação, como diz a materialista Simone de Beauvoir, nem valeria a pena se esforçar, porque morria, acabava amigos, bons hábitos, música, tudo. Mas como vamos continuar conosco mesmo? E a pessoa que mais está perto de nós somos nós, vale a pena mudar para ser feliz, para se sentir confortável. Quantas pessoas aplicam a lógica com a maior naturalidade na sua vida profissional e são incapazes de avaliar que o seu comportamento pessoal é aberrante? Por quê? Porque lógica não se mistura com a vida pessoal. Aí quem diz? Uma pessoa certa vez, não, mas esse tipo de comportamento é muito frio. E disse, por quê? Porque é racional. Espera aí, mas quem disse que o oposto de racional é emotivo? O oposto de racional não é emotivo, o oposto de racional é irracional. Emotivo e frio, você pode ser racional e emotivo, ou racional e muito frio. Não são coisas que excluam umas às outras. Aplicar a lógica à sua vida será útil, eficiente e, principalmente, vai lhe apontar um caminho e lhe dar o direcionamento que você tem que assumir para que a sua vida atinja os seus objetivos. Então é uma questão antiga que a gente usa muito nas empresas, mas não consegue aplicar na vida pessoal, né? Metas definidas, objetivos arrojados e principalmente ação na direção de onde você quer atingir. Hoje aprendemos que nosso pensamento tem uma força ilimitada, mas que cabe a nós direcioná-la através da nossa vontade para conquistarmos nossos objetivos. Ficamos por aqui.